Meus irmãos, hoje Deus nos conduz a essa palestra. Imagino isto, em razão desse tumulto que vem na imprensa, falada e escrita, acerca da infelicidade que acomete aos nossos irmãos envolvidos nesses escândalos públicos com relação aos desvios da Petrobras. Nós estamos vendo grandes criaturas no campo financeiro, grandes empresários, políticos, de todos os naipes, sofrendo uma punição miserável, embora legal, acusados dos cometimentos de crimes contra a administração pública, estão sofrendo barbaridade. E eu fico lamentando que o povo em geral está tendo uma manifestação de alegria, de regozijo por ver essa desgraça. Isso não é evangélico. É até um comportamento perigoso. Por que assim eu falo? O evangelho, que é a lei maior, acima de todos os códigos da humanidade, a lei de Deus, diz lá, Lucas 6, versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E diz mais, no versículo 37, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. A contrário senso, todos nós que julgarmos o nosso semelhante, estamos sujeitos também ao mesmo padrão moral de amanhã sermos julgados. E por que somos julgados? Porque nós cometemos deslizes ilícitos, morais, legais, e somos punidos pela sociedade. Todos nós poderemos estar numa situação de aflição, de tristeza, como esses nossos irmãos estão agora passando. Mas não podemos julgar. Deus manda que nós sejamos misericordiosos. Mas por que isso tudo? Porque toda miséria, toda desgraça que acontece no campo patrimonial, no campo da saúde, no campo moral, no campo político, toda tragédia, todo sofrimento cruel é um pagamento de dívidas que nós temos com a divindade. Mas não temos noção quando é que assumimos este débito. Mas se não tivéssemos, Deus, como é justo, não nos permitiria, não faria, não poderia fazer com que nós passássemos por uma desgraça, por uma aflição, por uma tragédia terrível, como esses nossos irmãos estão passando. Então não vamos trocar amanhã de lugar com eles, porque se nós julgarmos, também nós vamos passar por uma mesma reprimenda. Nós temos que ser misericordiosos. E por que te digo assim? Em Lucas 6, Deus fala, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Se nós formos procurar no dicionário Aurélio, que sempre nos tem orientado, a palavra misericórdia, nós vamos encontrar a razão pela qual Jesus manda que nós sejamos assim misericordiosos. Misericórdia, está lá no dicionário. Compaixão pela miséria alheia. Então, nós devemos
ter compaixão pelos nossos irmãos sofrendo dessa forma, como eles estão passando. Compaixão pela misericórdia alheia. E também no dicionário estabelece a definição de compaixão. Pesar que em nós desperta a infelicidade, a dor ou o mal de outrem. Então, nós devemos ter a nossa alma desperta para a piedade, para a compaixão, em vez da crítica. Não vai fazer mal nem bem aos que estão passando por esse sofrimento, somente a nós. Nós vamos ser amanhã punidos pela violação da lei de Deus. Assim como os nossos irmãos violaram as leis sociais e ora se encontram nessa agrura, nós também estamos violando uma lei mais importante que a lei social. É a lei de Deus. Não podemos violar a lei de Deus, porque vamos incorrer amanhã numa punição terrível. E são essas as observações que aqui ficam, porque neste momento há um tumulto muito grande na imprensa acerca da situação em que essas criaturas se encontram. Vamos prestar atenção na lei de Deus para não incorrermos nesta falta, porque amanhã nós também iremos ser punidos por isso. Não porque tenhamos ou possamos praticar os erros que os nossos irmãos teriam feito, mas porque nós estamos violando a lei de Deus. Vamos ser compassivos, vamos ter compaixão do nosso irmão, porque a miséria que acontece é porque é um vaticínio divino. A miséria, a tragédia, é um pagamento de pecado que nós temos com Deus. Por isso que também ele fala, não julgueis, porque eles estão sendo punidos por um julgamento divino. E amanhã também nós poderemos ser envolvidos num sofrimento cruel, pagamento de pecado, porque Jesus diz que todo homem, ou seja, toda a humanidade, todo homem é escravo do pecado. Nós temos compromissos sérios que fazer. E por isso também, mais uma vez, eu lembro que a forma de não passarmos pela punição violenta de Deus é a penitência. A penitência é a fórmula pela qual nós podemos antecipadamente, aos pouquinhos, ir pagando os nossos débitos. Porque, de acordo com a contabilidade divina, se der tempo, não sabemos quanto falta para a gente sofrer cruelmente. Se der tempo, nós vamos aos poucos abatendo a crueldade que devemos de passar amanhã, por ordem de Deus. Abençoe a vocês a divindade. Obrigado pela atenção, um grande abraço.